O que eu vou apresentar aqui foi um estudo realizado nos últimos 60 dias. A gente tomou como princípio olhar para o mercado de automóveis, verificar o que a SUSEP, junto às entidades CNSP, Ministério da Fazenda, que são as entidades que regulamentam esse mercado, vem fazendo, para ter algum tipo de proteção a esses veículos e apresentar a enorme reserva de mercado na parte de veículos e motocicletas. Preparei uma apresentação breve, como o Dr. Raul falou, com os números, onde a gente mostra o tamanho da frota nacional, a evolução dela, tanto para motocicleta como para automóvel de passeio. A gente fala um pouco sobre as atribuições da APV, no sentido de sanar essa reserva de mercado, deixando as associações realizar os trabalhos que elas vêm realizando, propondo uma padronização, uma disciplina no mercado. Falarei também um pouco sobre algumas possibilidades, dentro até do próprio mercado segurador, de atender essa turma, que é o seguro auto popular, que muitos já devem ter escutado, e que a Azul Seguros, do grupo Porto Seguros, trouxe e já está no mercado, mas que, em meu entendimento, uma opinião própria, não caracteriza nada que venha comprometer o crescimento do mercado de associação. A gente preparou uma apresentação. Bom, esse é um breve sumário, ele está um pouco extenso, mas ele o conteúdo mais profundo, conforme o material que vocês receberam, está detalhado no Manual de Procedimentos Padrões, que a gente desenvolveu para a APV. Lembrando que é um primeiro trabalho realizado, ele é passível de alteração, passível de ajuste, a gente está trabalhando para isso, mas já dá para ter uma largada positiva. Então, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de automóveis, discutir o Sistema Nacional de Seguros, falar sobre o seguro auto popular, que é o risco para o mercado de associação, falar sobre o produto que a Azul Seguros, do grupo Porto Seguros, já trouxe para o mercado, já está vendendo. E a gente teve a oportunidade de ver, no decorrer dessa semana, um estudo que a Deloitte é uma Big Four do mercado, de consultoria e auditoria das seguradoras, fez, em âmbito continental aqui da América Latina, o que se espera para o futuro do mercado de seguros, de automóveis especificamente. Depois a gente vai entrar no possível Sistema Nacional de Proteção Veicular, que seria a regulamentação da atividade das associações hoje, passando pelo Sistema de Proteção Veicular, os produtos padronizados e os sistemas de rateio. Aqui a gente trouxe dois modelos de rateio, um é muito comum, conhecido por vocês, um outro talvez não tão comum, mas está aí para a gente discutir. Depois nós vamos falar especificamente da APV, onde a gente fala das atribuições que estão contidas no seu estatuto. A gente fala sobre o reporte de informações que as associações ligadas à APV teriam que fazer mensalmente e a publicação semestral. Falaremos sobre o processo de auditoria dentro do mercado, sobre a transmissão de informações, utilização de software para reporte de informações entre associações e a APV, e deixar as referências de onde nós buscamos todos esses números que vamos apresentar para vocês. São números verdadeiros, existem diversas informações no mercado, mas nenhum estudo realizado nesse sentido. A gente teve a oportunidade de realizar e está apresentando hoje para vocês através da APV. Próximo, por favor. Então, vamos começar pelos números do mercado de automóvel. Próximo, por favor. Aqui a gente mostra o número de veículos de passeio e o número de motocicletas em dezembro de 2015, segundo os dados da Denatran. E depois a gente mostra também no mesmo gráfico números de veículos de passeio que têm algum tipo de seguro. Quando eu falo algum tipo, pode ser o seguro compreensivo, que é o completo, pode ser o seguro simplificado, que é aquele de cobertura roubo e furto, pode ser somente o seguro de RCF e pode ser somente o seguro de APP, que é o seguro de acidentes pessoais de passageiro. Então, a gente tem uma frota de 58 milhões de veículos de passeio e somente 13 milhões tem algum tipo de seguro. Quando a gente olha para as motocicletas, a gente verifica que em dezembro de 2013 eram quase 20 milhões de motocicletas e somente 332 mil motocicletas apresentavam algum tipo de seguro. Próximo, por favor. Em percentual, quando a gente avalia, a gente verifica que somente 23% da frota de veículos no Brasil possui algum tipo de seguro. Para a motocicleta, a situação é mais crítica. Nós estamos falando de 1,69% com algum tipo de seguro. A gente avançou um pouquinho mais numa parte que não é quantitativa, mas é qualitativa, questionando as seguradoras se havia algum, vamos dizer assim, planejamento estratégico para atender motocicletas, que é
maior causa aí que a gente verifica sem nenhum tipo de proteção. Nenhuma delas, a não ser a Surrai, que é uma seguradora nova no mercado, tem intenção de atuar com motocicletas de baixa cilindrada, que dentro daqueles 19 milhões representam 75%. Quando eu falo baixas cilindradas, eu falo motocicletas até 200 cilindradas. Esse é um enquadramento da própria SUSEP. Próximo, por favor. Nesse gráfico, a gente mostra a evolução da frota nacional em vermelho e a evolução da frota nacional segurada em azul. Há um caminho reverso entre o crescimento da frota e a parcela dela segurável, verificando assim e justificando cada vez mais a necessidade do crescimento do mercado de associação e a SUSEP e o Ministério Público deixaram as associações trabalharem. Próximo, por favor. Deixo aí um questionamento, né, que para a CNSP e SUSEP, no sentido o que está sendo realizado, a gente sabe do seguro popular de automóvel usado, esse seguro está sendo discutido, a Porto é uma companhia que já está trabalhando para implementar, já implementou pela Azul Seguro o Auto Leve. Eu vou apresentar as características desse produto, mas não há, pelas pesquisas que a gente realizou, outra companhia no mercado que tenha condição de trabalhar com peças usadas, fazendo um produto similar ao de associação. Ou seja, atender o consumidor que tem um veículo com mais de 10 anos de... A gente fala mais de 5, né? Mais de 5 anos de uso, num produto tradicional de seguro. Próximo, por favor. Então, para começar, a gente vai falar um pouco do Sistema Nacional de Seguros, como ele se estrutura, qual é o seu marco regulatório, quem são seus principais agentes, sobre o auto popular, com alguns números e algumas características do produto novo, e aquele estudo que a Deloitte fez, vou trazer um gráfico aqui para vocês, sobre o que se espera na América Latina no futuro do seguro de automóvel. Próximo, por favor. Então, segundo o Decreto-Lei 73, de 1966, essa é a estrutura do mercado segurador. Ministério da Fazenda, por ser uma atividade econômica, Conselho Nacional de Seguros Privados, que tem como integrante um representante do Ministério da Fazenda como presidente, um integrante da SUSEP como vice-presidente e consultores do mercado para se discutir as diretrizes, o caminho do mercado. A SUSEP, por sua vez, executando o que o Conselho Nacional de Seguros Privados determinar, as empresas seguradoras de seguro tradicional, previdência, capitalização, as empresas de resseguro e os corretores de seguro ficam ligados à SUSEP. Só quero abrir um parênteses para o corretor de seguros, que como hoje a gente está vendo aqui a APV, eles funcionam da mesma maneira. Hoje existe a FENACOR, apesar de ser uma federação, ela é uma agência autorreguladora da atividade de corretagem de seguros no Brasil. Isso foi oficializado em 2015 pelo CNSP, e todos os problemas na área de corretagem de seguros não chegam diretamente na SUSEP, passam pela essa agência que faz um filtro e tenta resolver. Quando não consegue, reporta a SUSEP, que toma as providências necessárias. Próximo, por favor. Então, aí, algumas atribuições principais do CNSP, que são fixar diretrizes e normas da política de seguros privados, regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação de penalidades previstas, fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro e disciplinar a corretagem do mercado e a profissão do corretor de seguros. Então, como a gente pode perceber, eu já havia comentado anteriormente, o CNSP dá a diretriz e a SUSEP executa em cima do que é determinado pelo CNSP. Próximo, por favor. Aí está aí o que a gente acabou de falar, né? A SUSEP fiscaliza a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras de capitalização, entidades abertas de previdência e resseguradoras. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por estes forem delegadas, prover os serviços da Secretaria Executiva do CNSP. Ressalta aqui que a SUSEP o superintendente da SUSEP ele é vice-presidente do CNSP. Isso é interessante porque ele sente no dia a dia os problemas que ocorrem e ele participa no conselho, dando as diretrizes com base no que ele teve de experiência. Próximo, por favor. Bom, mostrada a estrutura do mercado, e já vendo o problema que a gente viu lá nos números, questionando aí CNSP e SUSEP, quais seriam as atribuições, quais seriam as suas respostas para aquela reserva enorme de mercado, a SUSEP
em 2016 agora, o CNSP, perdão, aprovou a Resolução 336, que permite que as seguradoras comercializem um seguro popular de automóvel, produto com as seguintes características: permissão de utilizar peças originais obtidas pela desmontagem de veículos automotores terrestres, executada por empresas especializadas, regulamentada pela Lei 12.977, de 20 de maio de 2014. Essa é a lei de desmanche, que em 2014 foi publicada, né, no Diário Oficial, sendo autorizados os desmanches a coletarem peças e fornecerem para as companhias de seguro. Além disso, a resolução fala sobre a cobertura principal do seguro auto popular deverá compreender, no mínimo, danos causados aos veículos por colisão. O que isso quer dizer? O seguro auto popular pode não ter cobertura de terceiro, que é o RCF, pode não ter cobertura de APP, pode não trabalhar o carro reserva e não trabalhar o vidro. O objetivo disso é tornar o preço mais competitivo e combater o mercado de associação. Aí qual que é o problema disso? A ausência de peças nas condições especificadas pela lei no mercado. Então, as próprias seguradoras vão começar a enxergar esse problema. Além da Porto, não existe uma outra seguradora que tem a capacidade de desmanchar veículos de PT, armazenar essas peças com os códigos Inmetro e fornecer novamente nos veículos com mais de 5 anos que venha fazer o seguro popular. Pois não? Exato. É verdade. Exato. Então, esse problema ele persiste nas seguradoras. A Porto, junto com a Azul, está lançando o primeiro produto, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, que vai massificar, que é esperado um grande volume de ganho de mercado. Próximo, por favor. Essas são as características do produto que já está funcionando. Quem é corretor de seguros tem acesso a esse produto. As minhas considerações, eu vou ler um pouco sobre as características dele, mas as minhas considerações é que uma pessoa com restrição ela não pode fazer, isso impede muito o mercado, né, de se massificar. A contratação dele não é dinâmica quanto ao mercado de proteção veicular, né, assim, você faz uma adesão com muito mais velocidade do que você faz a contratação do seguro, e as coberturas são praticamente as mesmas. Ela trabalha, vamos lá, ela é indicada para quem tem ou está com o orçamento apertado e busca um preço mais acessível, quer ou precisa apenas de coberturas essenciais de proteção, aqui seria a cobertura de casco, conforme a 336 mostrou lá, a resolução do CNSP, quem tem mais de um veículo ou baixa utilização, que usa pouco veículo, e busca uma empresa de confiança. Aí, para combater, quando a Azul lançou isso através da Porto, foi para falar da questão da associação. Olha o perfil do segurado. Pessoas com mais de 18 anos, ela aceita seguros novos e renovações de congênero, isso é uma nomenclatura de seguro, ou seja, se já tiver segurado em outra seguradora, seriam as renovações. Veículos com IS até 60 mil, ou seja, isso aí é diretamente ligado ao mercado de associação. Existem hoje, as associações praticam valores superiores, mas a grande maioria fica nessa faixa aí, até 100 mil, né, 60, até 100 mil, mas a Azul limitou até 60, e veículos com ano de fabricação a partir de 3 anos, ou seja, não faz veículo 0, não faz veículo de 1 ano, nem de 2, e a partir de 3 ela faz. Eu fiz uma cotação, para trazer como exemplo, eu acabei não colocando aqui porque não me permitiram publicar os dados, um veículo, um Gol 2013, ele custava na faixa de R$26 mil, na cotação na Azul, para um perfil de uma pessoa de 28 anos, casada, sem filhos, ficou em 700 e poucos reais. Eu comparei com algumas tabelas de preço que eu tinha de associação, fica no mesmo limite, 700, 800 reais, algumas ficam até mais caras. O grande problema desse seguro é que ele parcela somente 10 vezes, ele exige o perfil, ele exige algumas formas de difícil pagamento, né? Ou seja, tem que, ou débito em conta, ou cartão Porto, ou cartão de crédito de 6 vezes, ela acrescenta juros. Então, é onde a gente vê que não vai combater, não é a mesma coisa, apesar de ter preço, não tem condição de pagamento e é de difícil contratação. Próximo, por favor. Aí, continuando as características do veículo, cobertura compreensiva, isso é uma nomenclatura do mercado de seguros, que quer dizer cobertura do casco e RCF, onde no casco é colisão, incêndio, roubo, alagamento. A contratação é até 100% da FIP, você tem a oportunidade de reduzir esse percentual até 75%.
dentro do próprio sistema da companhia. Quando eles colocam franquia de 100%, 150% ou 200%, isso na prática é franquia básica, agravada em 50% e agravada em 100%. Porque o princípio atuarial de precificação de seguro diz que quanto maior a franquia, quando a gente olha para o mercado de associação, a cota de participação, menor tende a ser o seu custo do seguro. Porque no mercado segurador, 65% das indenizações de veículos vêm de colisão, em média, e 35% vem de roubo e furto. RCF, que é o seguro de terceiro, nas coberturas de danos materiais e danos corporais, veja que ela trabalha com 25 mil e com 50 mil. 25 mil hoje, se você procurar em qualquer companhia no mercado, tentar comprar o RCF isolado, isso não é mais praticado. As companhias se uniram através daquela convenção do automóvel que tem, não sei se vocês sabem, trimestralmente as seguradoras se unem, discutem o mercado de automóvel, a Porto é líder desse comitê, e elas se uniram e vetaram aquele RCF de 30 mil, que era muito comum, apesar de hoje existir uma companhia que é a Nobre, que ainda faz, mas não, se você for contratar direto, você não consegue. Não há outra companhia que faz seguro de RCF com menos de 50 mil. Danos morais, que é uma sequência do RCF DMDC, de 5 a 10 mil. Assistência 24 horas, ela dá gratuita, 100 km com 3 utilizações. Aí vem a diferença do mercado de exceção. Ó. O pagamento em 10 vezes fixas, no débito, em conta corrente, ou cartão de crédito da Porto, ou em 6 vezes nos demais cartões. E à vista tem 5% de desconto. O perfil é simplificado, mas existe o perfil. O comissionamento do corretor é travado em 15%, mas existe a possibilidade de agravamento de prêmio. O que seria isso? Quando você é um corretor de seguros, você vai apresentar um preço e você cota 5 companhias. E o preço médio é R$1.000. O preço da Azul apresentado cai para 600. Então, assim, poxa, eu estou com um preço bem abaixo. Você tem a possibilidade de agravar esse preço, pedindo a própria companhia direta, aumentando seu comissionamento. Mas, inicialmente, ele é travado em 15%. Próximo, por favor. Esse aí foi o estudo da Deloitte. É um mapinha ruim de visualizar assim de longe, mas depois eu posso enviar para vocês. Não sei o pessoal da APV, diretoria da APV, ver como publicar essas informações para vocês. É um artigo que a Deloitte fez sobre a tarifação agrupada por clusters, ou seja, grupos de utilização. Existe aquele número 1 ali, que é o veículo tradicional. As pessoas que ainda compram aquele seguro tradicional, que é aqueles 23% da frota que a gente viu que tem algum tipo de seguro. Elas vão às seguradoras, preenchem o perfil, querem comodidade, querem, entre aspas, segurança, porque a seguradora também nega sinistro que muitas vezes não deveria negar. Então, esse é o grupo 1 que eles chamam. O grupo 2, eles chamam de fleet, que é o frota, que você pode ver através de empresas de aluguel, através de táxis, as pessoas se unirem de um mesmo segmento e buscarem condições comerciais diferenciadas, mas o seguro contratado individualmente. O grupo 3 são grupos de autônomos. A diferença é que você tem o autônomo isolado e o autônomo em grupo. Dá um exemplo. Uber, acho que está até tendo votação aqui hoje sobre essa atividade. Por exemplo, um Uber, quando ele é um autônomo, ele roda no carro de alguém, ele tem que contratar o seguro. Aqui no Brasil, por exemplo, é o APP. Mas em outros países existem outras necessidades. O RCF, por exemplo, nos Estados Unidos é obrigatório. Então o Uber tem que contratar o RCF mais o APP. E aí, quando ele vai sozinho, ele tem uma condição comercial. Mas quando ele vai em grupo, ele tem uma outra condição comercial, mesmo que contratando individualmente. Então, a Deloitte teve a felicidade de fazer esse estudo foi super bem falado aí no mercado de seguros. Eu captei essa informação, coloquei aqui, ela fica aí para vocês depois, se vocês quiserem, apesar de achar que não tem relação nenhuma com a proteção, mas ela vem para alimentar algum tipo de informação que possa fazer sentido em algum momento. É um estudo recente deles. Próximo, por favor. Aqui a gente discute um pouco sobre o possível Sistema Nacional de Proteção Veicular, ou proteção mútua. Fala sobre os produtos padronizados, o sistema de rateio, sobre a padronização da atividade como um todo. Próximo, por favor. A gente trouxe aí um conceito tirado do Estatuto da APV. A APV, ela terá como objetivo fazer essa padronização. Então, entende-se que as associações ficariam ligadas a ela e ela manteria a disciplina fiscalizando
as atividades de cada associações cooperativas conforme Código Brasileiro de Autorregulação da Atividade de Proteção Veicular. É isso que hoje está no Estatuto e vai ser, não sei, comentado por mais alguém na parte jurídica, mais profundamente, mas essa é a função da APV. Próximo, por favor. Quando a gente fala de produtos padronizados, inicialmente a gente entende que na proteção veicular, a cobertura que seria realizada seria somente do casco, no que diz respeito a colisão, incêndio, roubo e furto. Próximo, por favor. As demais coberturas, como RCF, APP, assistência 24 horas, vidros, carro reserva, dentre outros, seriam contratadas com empresas parceiras, das próprias associações, no que diz respeito aí a produtos de seguro e produtos de assistência, ou contratando de empresas que prestem esse serviço dentro do mercado de associação. Próximo, por favor. Eu trouxe 2 modelos de rateio para a gente discutir. Isso aí é familiar para todo mundo. Modelo de rateio por cotas. O que nós fizemos foi trazer isso numa equação. Esse é o modelo padrão por cotas. Você rateia os prejuízos por cota, cobrando de quem está ativo na base pela quantidade de cotas que ele tem. Próximo, por favor. Esse é um modelo que talvez não seja tão familiar, mas acredito que todos vocês já conheçam. É um modelo de proporção. Nada mais é do que você cobrar do associado o quanto ele expõe o grupo. Um exemplo, eu tenho uma massa de 1.000 veículos. Eu tenho um veículo dentro dessa massa de R$50 mil. Eu tive um volume de indenização de R$200 mil para ratear. A minha participação sobre esses 200 mil vai ser os 50 mil do veículo que eu tenho, sobre o valor total de todos os veículos ativos na base, os 1.000 veículos. Eu vou achar em cima disso um percentual, vou multiplicar por esses 200 mil e vou participar. A gente chama isso aí de talvez, a métrica linear mais adequada para fazer a parte do rateio. Quando você faz por cotas, por faixas, um exemplo, de 0 a 10 mil, você faz de 10 a 20, fica mais fácil. Você faz o veículo de 11 mil e o veículo de 19 mil pagarem a mesma coisa, quando você vai ratear as suas despesas. E isso aí gera, a gente chamou isso de proporção pela média, gera um desvio padrão mais alto. A gente propõe aqui a constituição de um fundo mútuo e afeta diretamente nesse fundo mútuo. Solto assim, essa informação parece não ter sentido, mas em um momento futuro, se fizer sentido as coisas caminharem, eu posso trazer isso mais detalhado, com exemplos, e aí vai facilitar o entendimento. Próximo, por favor. A gente explorou um pouco, realizou milhões de testes, assim, não vou dizer milhões, mas uma quantidade bem expressiva de testes, e começou a entender as variações comportamentais dos sinistros e o que isso impacta dentro do negócio. A gente verifica que quando você simula oscilações de sinistros onde em períodos que ocorre mais roubo, mais furto, e você precisa indenizar, se você tiver um fundo mútuo, que a gente enxergou através dessa forma, você controla a oscilação. Na prática, hoje, você consegue reter um pouco do rateio e julgar para o próximo mês. Mas numa regulamentação, numa padronização da atividade, uma das atribuições da APV é que isso não ocorra. É que utilize-se do fundo mútuo. O fundo mútuo vem exatamente para isso, para controlar as oscilações do volume a ser rateado, ao invés de segurá-lo. Então, é uma fórmula um pouco, não muito convencional, é uma sopa de letrinha ali, mas que ela vai fazer nada mais do que calcular a flutuação de sinistro. Quando você pega um intervalo de 24 meses de sinistro, rateados, e aplica essa fórmula, ela te dá quanto que você se espera de oscilação para os próximos períodos. Eu fiz o teste de sensibilidade, o modelo funcionou, então a gente está trazendo hoje aqui para mostrar para vocês. Próximo, por favor. Para medir a qualidade daquela métrica, por ser um desvio médio, a melhor fórmula estatística que a gente entendeu foi calcular o coeficiente de variabilidade desse desvio médio. O rateio nada mais é do que uma média. O desvio, o fundo mútuo, nada mais é do que um desvio dessa média. Então, para entender a qualidade da média, se o fundo está ok, a gente aplica essa fórmula. Esse coeficiente, para ser interessante, não deve ser superior a 1,5, quando você pega o desvio sobre a média. Mas, assim, solto, volto a falar, é difícil de entender. O ideal seria trazer um exemplo aqui, mas ficaria muito extenso a apresentação. Mas eu posso trazer isso para vocês em um momento futuro, as coisas avançando, e mostrar na prática como é que isso é aplicado. Próximo, por favor.
Agora eu vou falar um pouco sobre as atribuições da APV, o reporte de informação, a auditoria e a transmissão de informação. Lembrando que a padronização de um mercado, necessariamente, ela exige publicações de informação. Vamos dar um exemplo. As sociedades anônimas. Se não houve nenhuma alteração, a lei que rege a sociedade anônima é 6404. Lá existe N artigos lá dentro dessa legislação que fala sobre a publicação das demonstrações financeiras. Se a gente quiser saber alguma coisa de alguma seguradora, essas informações estão públicas no site da SUSEP. Eu entendo que, no caso do trabalho da APV vingando o corpo, a coisa for caminhando, essa mesma realidade deveria acontecer. Então, por isso que a gente fala um pouco de auditoria e de transmissão de informação. Próximo, por favor. As atribuições da APV, segundo o Estatuto, são divulgar os princípios e normas do Código Brasileiro de Autorregulação da Atividade de Proteção Veicular e Patrimonial, atuar como instrumento de concórdia entre as associações e o associado, promover o registro, controle e regulamentação de todas as associações e cooperativas que operem no sistema de proteção veicular e patrimonial, colaborar com as autoridades públicas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, fornecendo todas as informações relativas ao desenvolvimento e operação do associativismo e cooperativismo de proteção veicular e patrimonial sempre que solicitado. Impor, aplicar e cobrar multas, entre outras sanções previstas no Código Brasileiro de Autorregulação da Atividade de Proteção Veicular e Patrimonial, as associações e cooperativas que inobservarem o seu regramento e seus preceitos éticos. Então, eu trouxe as principais atribuições, segundo o Estatuto, para discutir com vocês. Próximo, por favor. No que diz respeito a reporte de informação, como uma autorreguladora ela tem aquele princípio, vou te chamar de parcimônia, né, entre associado e associação, manter a qualidade vamos dizer assim, da prestação de serviço, honrando os pagamentos, nada mais adequado do que haver reporte de informações. Essas informações a gente sugeriu em duas maneiras, mensal e semestral. Mensal no que diz respeito ao controle do mercado, a evolução que ele vem ocorrendo, apresentando números para o próprio associado, para o próprio consumidor dessa proteção. Então, seria informar, por exemplo, as associações que estariam cadastradas na APV, elas deveriam reportar mensalmente o quadro de associados, ou seja, entrantes, no que diz a respeito a CPF, a placas, eventos, quantos ocorreram, volume de indenizações pagas, mensalidades, dos que entraram, quanto gerou de receita, taxa de adesão, quadro estatístico de rateio e quadro do fundo mútuo. O que seria isso? Seria possibilitar a agência controlar o volume financeiro e divulgar isso para o mercado, facilitando qualquer tipo de relacionamento com entidades que venham a querer atrapalhar o trabalho, dizendo que as informações não são apresentadas, não são públicas. Então, nada mais... um entendimento meu, uma opinião própria. Nada mais coerente do que apresentar e publicar aquilo que está sendo feito corretamente, para evitar qualquer tipo de questionamento. Porque se vem os questionamentos, você pode dizer, eu publiquei no meu RES, Relatório Econômico Semestral, nas minhas demonstrações financeiras, como é o caso de uma seguradora. Próximo, por favor. Agora sobre as demonstrações financeiras. A contabilização e a elaboração das demonstrações financeiras deverão ser realizadas observando as disposições previstas em leis, regulamentos, resoluções, circulares dos órgãos competentes. Então, a gente espera, dentro do manual padrão de proteção mútua, a gente trouxe alguns princípios. Plano de contas padrão, a gente comentou um pouco sobre como se publicaria uma demonstração financeira, trazendo um exemplo fictício. Trouxe um pouco também sobre os quadros, como eles funcionariam na prática. Então, se quiserem aprofundar um pouco mais sobre isso, é só ver na agência através do Manual de Procedimentos Padrão. Próximo, por favor. Ainda relacionado às demonstrações financeiras, existe na parte contábil, existem as regulamentações, né, que falam sobre as demonstrações contábeis devem ser apresentadas pelas associações e cooperativas conforme previsto na NBCTG 26 ou nas seções 3 da NBCTG 1000, quando aplicáveis.
Talvez está sendo uma sopa de letrinha, não sei se vocês têm familiaridade com essa parte contábil, mas são instrumentos contábeis que te dão aí a diretriz do que fazer no caso de entidades sem fins lucrativos, aqui associações cooperativas. Então, esses instrumentos, eles trazem aí o conceito para publicação de balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de mutações do patrimônio líquido e demonstrações de fluxo de caixa. Próximo, por favor. Auditoria. Quando a gente fala de auditoria, a gente fala de revisão, ajuda, suporte. No caso da APV... Sim, doutor? 5 minutos. 5 minutos. Tá ok, estamos acabando. No caso da APV, seria a parte de auditar a movimentação do fundo mútuo, ou seja, fez o cálculo, constituiu o fundo mútuo, apura-se assim, a evolução dele, a variação mensal, a revisão, ou seja, o recálculo do rateio, seguindo os dois modelos. Não saberia dizer aqui agora qual seria adotado, mas minha opinião seria o modelo de proporção seria mais adequado. E também verificar se as coberturas oferecidas estão seguindo, né, estão de acordo com os produtos padronizados. Próximo, por favor. Aqui a gente traz um pouco sobre o reporte de informação. Como esses relatórios de informação mensal ocorreriam na prática, como que a APV captaria essas informações, processaria em seus bancos, divulgaria isso para o mercado, apresentaria isso para a CNSP e SUSEP, demonstrando que é possível de fazer uma autorregulação dessa atividade no país. A gente sabe que existe um software hoje que no mercado detém aí a maioria das associações, e aí nesse conceito a gente trouxe ele como o exemplo de diversas associações que utilizam esse software, está ligado à APV, reportando essas informações através do que a gente chamou de RIM, que é o Relatório de Informações Mensais. Nesse sentido, a gente já até avançou em desenhos de quadro, que seria possível de fazer um programa piloto. Próximo, por favor. E aí foram de onde nós tiramos a fonte de dados necessária para apresentar todas essas informações para vocês. Espero que tenha sido claro nas explicações. Me coloco à disposição, apesar do pouco tempo, caso tenha ocorrido alguma dúvida. Oi, doutor Henrique, obrigado. O senhor vai ficar à tarde conosco, né? Vou ficar. Então, na parte da tarde, tem uma sessão para tirar dúvidas e tal. Podem apontar as dúvidas agora e os palestrantes voltarão à mesa à tarde para sanar as dúvidas e a gente fazer o debate, tá? Obrigado, doutor Henrique. Podemos aplaudir, né? Obrigado, doutor Raul. Obrigado, pessoal.